E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, últimas notícias do mercado da bola tricolor. Então, antes de mais nada, dessa imagem, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e me ajudar a bater a meta 6.000 inscritos. Logo, logo a gente chega lá, se inscreve no canal. Ó, a gente vai estar assistindo o vídeo junto aí. No final do vídeo eu volto. A gente vai debater muito sobre o que esperar do São Paulo nesse segundo semestre, né, de campeonatos, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E vamos falar muito sobre o Zubeldia, sobre Rames, sobre... Não confirmada oficialmente pela diretoria do São Paulo, mas muito provavelmente já está quase certo. Nem treinou hoje, já deu aquele alô lá para os seus companheiros. Partiu. O Diego Costa, zagueiro do São Paulo, indo para o Krasnodar da Rússia. Essa informação que chega ao nosso companheiro, o Gabriel Sá, que aliás estará com a gente aqui amanhã como convidado. Gabriel Sá, grande, muito bem informado sobre as coisas do São Paulo e sobre o jornalismo em geral, sobre o esporte em geral, estará aqui com a gente amanhã. Então ele traz essa informação, ainda não confirmada oficialmente pelo São Paulo, mas ele é muito bem informado. O Diego Costa, zagueiro, podendo se transferir para o Krasnodar, algo como 7 milhões e meio de euros, e meio de euros para ele. O Krasnodar que está liberando aí, aliás, acabou de anunciar o Galo também, o Júnior Alonso, né? Então é um movimento que ele libera um e traz outro brasileiro. No caso do Júnior Alonso, que eu digo de clube brasileiro, porque ele não é brasileiro. Nosso companheiro que estaria sentado aqui, que está lá dando um rolê, diria que nunca vai odeia, que não vai comemorar. Tinha que ter 160 jogadores para não faltar nunca. É tipo entendeu? de futebol americano, né? 50. Entra uns 200 caras no elenco aí, seria o ideal, para não ter problema. Mas enfim, entra um pouco a necessidade dos clubes brasileiros, você põe no orçamento, sei lá, o Corinthians tem 190 milhões para vender de jogador, não tem o que fazer. E aí pintou você olha lá no seu cenário, pô, eu tenho outros zagueiros, 7 milhões e meio de euros, me ajuda, mas é um zagueiro, não me parece uma venda num valor tão baixo assim, o euro está super alto, nós estamos falando de 45 milhões mais ou menos, daí paga o quê? Umas 3 folhazinhas do São Paulo, talvez? Uns 3 mesinhos de paz? Eu sei que não é à vista, né? Essas coisas são sempre parceladas e os clubes brasileiros vão no fundo de investimento europeu e adiantam normalmente o valor e pagam juros ali e adiantam o valor à vista. É uma perda. Eu não vou falar que não é uma perda, mas eu também tenho que entender, falar não com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil. E aí o presidente de São Paulo, Casares, vai virar aqui para o G4 e vai falar, tá bom, e segunda-feira eu pago como meus jogadores aí? Então, é aquela equação sempre difícil de um clube que ainda está melhorando a sua estrutura financeira, ainda arrecadava muito, muito ridiculamente pouco, agora já arrecada de um tamanho um pouquinho mais normal, 600, 600 e pouco, mas tem uma margem pelo tamanho da torcida para arrecadar perto de 1 bilhão ou bater 1 bilhão certamente. Então tem uma margem de crescimento muito grande, mas que ainda não arrecada como Palmeiras, Corinthians e Flamengo na casa de 1 bilhão. Então eu entendo a diretoria do São Paulo, sinceramente o torcedor fica bravo, mas o Diego Costa acho que vai fazer falta de alguma maneira, mas é uma falta aceitável, entre aspas, por conta da situação financeira do clube. E aí, Massa? E aí que se a data FIFA parar, beleza. Se não parar, você já vai perder o Ferrarese e o Alan Franco, né? Então aí sim, vai ter que usar os meninos lá, o Belém e o outro menino lá que não queria fazer aquecimento. Como que é o nome dele? Sabino. E o São Paulo está trabalhando com outro jogador chamado Igão, que é da base. O moleque. Que eles apostam muito nesse jogador, que dizem que é um jogador muito talentoso da base. Estava no Sub-20, subiu, está treinando com o grupo principal, mas claro, ainda é muito cru. Ele já passou na frente do Belém, que também está no elenco do São Paulo. Esse aí está sendo tratado como uma joia lá no São Paulo. Sobre o Diego Costa, meu pitaco aqui, ele vinha sendo bastante utilizado pelo Zubeldia, inclusive como lateral. Zagueiro, mas tem que vender. Inclusive como lateral direito, né? Porque só tinha o Igor Vinícius, não tinha o Rafinha ainda. Sim. Então ele estava entrando todo o jogo, entrando como lateral direito nos jogos. Eu acho sim que vai fazer falta, até porque os outros jogadores, Ferrarese e tal, agora vai mudar o técnico da seleção do Equador, sabe lá se o Arboleda não vai ser convocado de novo. Então essa indiscutivelmente é uma questão. O outro lado da moeda o Diego Costa, um jogador com mais de 23 anos já. 24, né? 24 anos, então, a possibilidade dele ser negociado era muito pequena,
quer dizer, muito pequena não, tanto que foi negociado, mas ele já tinha passado daquela idade. Talvez não fosse, o São Paulo não fosse lucrar muito mais com ele do que lucrando, precisa de dinheiro, indiscutivelmente precisa de dinheiro. E aí acho que os valores não são tão ruins. Eu acho até um valor ok para a venda do Diego, que foi um jogador importante. O jogador veio da base, foi campeão da Copa São Paulo como São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, substituindo o Arboleda naquela final. Sempre se mostrou muito São Paulino, assim, um cara que a torcida gosta muito. O Rafão aqui está falando, zagueiro mediano, excelente venda. Só subir da base novamente a reposição, já que o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. E a Lucimeire Toyama está sempre com a gente fala, gostaria de entender o que leva um moleque a aceitar morar, trabalhar num país em guerra. Bom, na verdade, muitas vezes é o empresário dele que fala, e bom, vá para lá e tá tudo certo. E o que o Tironi fala aí da parte do mercado, só quando você chega aos 24 anos, vários clubes da Europa, isso é considerado velho. Esquece, os caras não pegam mais de 24. Então ele meio que ultrapassou uma idade de Europa, daquelas ligas mais importantes, mas que para a Rússia o 24 ainda serve muito. Então, mas chega uma hora ali que você ultrapassa uma idade que talvez um valor maior, um clube maior, já não vai te aceitar lá na Europa. É mercado, isso é o mercado. Cara, para mim é um bom negócio. O São Paulo, bom negócio para ele. O problema é o elenco. Se tiver esses dois jogadores convocados, você pode sofrer um pouco. Mas dos males o menor. Quero saber quem que entra para a sexta, né? Por enquanto nada, estão ainda negociando com o Thiago Mendes, mas até agora nada. Só para não deixar passar, e a gente se estendeu aqui, a gente vai colocar nossa agenda já em campo, mas só para dar o nome dele, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Foi ele que expulsou o Alan Ruschel de campo no jogo Juventude Internacional, quando o Alan Ruschel foi lá impedir que um louco de um torcedor entrasse em campo e batesse nos jogadores do Internacional. No fim das contas, ele, Juventude, foi expulso, porque o jogador não pode... Então é isso, galera. Primeiro a gente tem aí a venda do Diego Costa e assim, o Thiago Mendes, ele tá praticamente fechado com o São Paulo, né? O Al Rayyan lá tá tentando dificultar as coisas, mas o próprio Thiago não quer ficar lá mais. Então, mais cedo ou mais tarde, o Thiago Mendes vai acabar vindo pro São Paulo. Essa venda do Diego Costa é algo que deve ser sim comemorado, muito pelo que a gente ouviu aí. Um zagueiro de 24 anos sendo vendido. Cara, assim, tem muita gente que fala do Pablo Maia ir para a Europa. Eu não sei a idade do Pablo Maia, mas a maioria dos jovens jogadores do Brasil são vendidos muito cedo. É 18, 19, 20, 21 anos estourando. Você passou dessa idade de 22, 23 anos, dificilmente você é vendido para um grande centro europeu. O Diego Costa tá indo para a Rússia ou para a Ucrânia, Zenit, acho que é no Zenit, né? Então, assim, a gente tem que ver isso com bons olhos. Tem que ver isso com bons olhos. A venda do Diego Costa gera... E o Diego Costa já deu frutos futebolísticos para São Paulo. Se eu não me engano, o Diego Costa estava na campanha do Paulista, estava na campanha, foi muito importante no jogo de volta na Copa do Brasil. Então ele é um menino que deu o retorno para o São Paulo e daqui 5, 6 anos ele volta. O futebol é assim, ele é a cara do futebol. Ele sai agora, daqui 4, 5, 6 anos volta para o futebol brasileiro, deve voltar, retornar para o São Paulo mais maduro, outra cabeça e tal, com mais dinheiro. E o São Paulo vai se preparando, vai se moldando, vai se montando para o restante da temporada, que não vai ser uma temporada fácil. Esse Campeonato Brasileiro dessa temporada vai ser um dos campeonatos brasileiros mais difíceis já vistos nos últimos anos. Se não o mais difícil. Porque assim, você tem os times pequenos dando trabalho e os times grandes que estão na zona do rebaixamento, esses times podem se encaixar e começar um bater no outro e virar uma loucura lá embaixo. E aí, isso causa o quê? O São Paulo, hoje, estando lá em cima da tabela, cara, isso facilita demais o planejamento a longo prazo do Tricolor. Por quê? Porque imagina, o São Paulo nessa mesma situação, o campeonato nessa mesma situação, só que o São Paulo ali em 10º, no meio de tabela.
E aí o segundo turno, esses times que estão lá na zona do rebaixamento começam a ganhar, a pontuação de quem está na zona do rebaixamento começa a subir, o São Paulo fica num perde-ganha, empata, empata, perde. E aí fica ali, ó, perigando. Porque, cara, o nível de pontuação da zona do rebaixamento pro 10º colocado esse ano vai ser curtíssimo. Então a gente tem que comemorar também. O São Paulo hoje tá ali entre os 5 primeiros colocados. Se não fosse esse assalto do jogo contra o Galo, o São Paulo estaria mais em cima ainda. Se não fosse as derrapadas do São Paulo contra Vasco e contra Cuiabá, o São Paulo poderia estar até na liderança do campeonato ou na co-liderança do campeonato. Então, o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho. Eu falei e falo aqui novamente. O Zubeldia, o Carpini destruiu em 2 meses o que o Dorival demorou 8 meses para construir dentro do futebol, dentro do clube do São Paulo. O Zubeldia construiu em 2, 3 meses talvez um time tão competitivo ou mais do que o Dorival fez em 8 meses de trabalho. Mas a gente tem que pontuar que as peças que o Dorival tinha eram muito piores que as peças que o Zubeldia tem. Não dá para comparar. O time do Zubeldia, as peças que nós temos hoje, Galopo, Nestor, Ferreirinha, Eric, Rato, Lucas, André Silva. Na época do Dorival, você tinha Marcos Paulo, David, Erisson. Era uma piada. Era uma piada. Então, hoje o São Paulo, o grande problema do São Paulo para mim continua sendo as laterais. O Igor Vinícius, ele é um lateral regular e a nível de regularidade. Ele sempre, geralmente, mantém o mesmo nível de regularidade. Ele oscila pouco, mas ele não é um lateral brilhante. O Wellington já é um lateral que acha que é craque, acha que é um Roberto Carlos da vida. Eu vou pro West Ham. Vai para um timezinho, o Southampton. Lembrei o time que o Wellington faz. Southampton. Um time de segunda divisão do campeonato inglês. Segunda divisão do campeonato. Então, assim, sinceramente, subiu. Mas é igual o Criciúma. Sobe e desce, sobe e desce. Então, eu não entendo o que passa na cabeça de um jogador de, pô, tô num dos maiores clubes do Brasil, tenho um bom salário, tô disputando Libertadores. Eu acho que eu vou lá pra um timezinho tomar pancada todo jogo. Vou para um time de zona de rebaixamento de campeonato inglês, perder para os grandes, perder para os médios e perder para os pequenos. É isso que o cara deseja para a carreira dele? Se for, meu amigo, vai na paz. E só falando aqui uma notícia que eu vi, o Caio Paulista tá sendo praticamente escorraçado do Palmeiras e deve ir pro Grêmio ser reserva do Reinaldo. Olha como o futebol é uma maluquice, cara. O Caio Paulista saiu do São Paulo sendo um destaque, foi pro Palmeiras e vai acabar indo pro Grêmio ser reserva do Reinaldo. Cara, o futebol é uma coisa linda, o futebol é algo maravilhoso. Mas vamos voltar para o São Paulo. O Tricolor tem como prioridade Libertadores e Campeonato Brasileiro. Dependendo de como a Copa do Brasil for desenvolvendo e como se desenrolar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo pode mudar de prioridades. Mas o São Paulo tem grandes chances de chegar na final do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América. Passa do Nacional, você pega Palmeiras ou Botafogo. Independente dos dois, não dá pra falar que um é muito mais favorito que o São Paulo. E depois você pode pegar o Flamengo numa semifinal. Também pode se ganhar. O Flamengo não é um time que tá jogando. Nossa, o Flamengo tá arrasando. Não. Ele tá jogando futebol ok. O São Paulo tem um futebol muito mais competitivo. O Flamengo é um time mais técnico, né? Obviamente, pelas peças que lá tem. Mas o São Paulo é um time mais competitivo. O São Paulo é um time mais competitivo, um time bem organizado. Eu até falo aqui pra vocês que eu gostaria que o São Paulo fosse um time até mais técnico. Eu acho que o São Paulo, com as peças que tem, pode ser um time que, além de competitividade, seja um time, sabe, brilhante, não sei se é a palavra certa, mas um time que jogue bem, que jogue bonito, que agrade a vista do seu torcedor, que tenha triangulação, que tenha caneta, que tenha inversão de bola, que tenha, sabe, aquela enfiada de bola assim que a torcida fica maluca. O São Paulo, pra mim, o São Paulo pode fazer isso. Agora, você tem o Ferreirinha que tá jogando muita bola ali do lado esquerdo, uma boa sacada do Zubeldia. Ele entendeu que o time jogar com 3 meias, Luciano, Nestor e Lucas, o time fica muito previsível. Agora ele colocou o Nestor lá na ponta, tá dando mais velocidade pro time.
Desculpem. Do lado direito, ele ainda tá colocando o Lucas. Eu acho um desperdício. Pra mim, se ele não utilizar o Rames ali no meio, ele tem que trazer o Lucas pra jogar no meio, tirar o Luciano dessa maldita posição do meio ali, que ele não joga nada, ele não rende nada atuando pelo meio. Luciano, como segundo atacante, é foda, mas atuando ali por dentro, como meia, como criador, o Luciano é ridículo, é pífio. O Luciano tem uma assistência na temporada, gente. Ah, mas ele tem muitos gols, mas ele atua de meia, ele atua... A gente tem que entender que cada jogador tem sua função. Eu não tô falando que o meia não tem que fazer gol, mas a questão é que o São Paulo, ele fica muito previsível e fica muito dependente do Lucas e do Ferreirinha. Na época o Ferreirinha nem tava, né? Tava jogando o Nestor ali, quando o Luciano atua por dentro. O time fica muito previsível, o time fica sem criação. O time acaba fazendo gol porque o Luciano faz gol de pênalti, o Luciano tá sempre lá dentro da área, no lugar que ele deve estar, fazendo gol. Mas assim, ele não tem... Eu acho que esse é o principal ponto. O Luciano atuando por dentro, ele acaba fazendo gol, mas ele limita muito a criação do time. O time fica um time muito previsível de se marcar. Fica quase como um a menos ali no meio de campo. Eu até prefiro que o São Paulo jogue com 2 meias e o Luciano e o Caleri à frente, do que esse 4-2-3-1, o Luciano atuando como esse homem por dentro. Eu não gosto do Luciano atuando como esse homem por dentro. E os números, mas ele fez muito... Tem 11 gols na temporada, 11 gols na temporada, o artilheiro do time da temporada. Beleza, mas é um monte de gol de pênalti, um monte de gol em partida que ele jogou ruim. O jogo contra o Tajeres não jogou nada. Fez gol. Mas não jogou nada. Se você assistir a partida do Luciano contra o Caleri, foi um show de... Contra o Tajeres, foi um show de horror. O gol contra o Red Bull Bragantino, jogou nada. Fez aquele gol de pênalti lá. E tantas outras partidas, Campeonato Paulista, que jogou absolutamente nada, mas fez gol. Aí você se contenta com um jogador que não joga nada, mas faz gol, e no jogo que ele não joga nada e não faz gol. Essa é a principal questão. Essa é a principal questão. Tem várias partidas que, se tivesse outro jogador ali no meio, criando, o São Paulo poderia ter rendido mais, ter feito mais, ter gerado mais. Essa é a minha principal crítica. Os números dele com gol são muito bons. Mas assim, eu acho que às vezes, se o São Paulo com outro jogador ali pelo meio, o São Paulo poderia ter criado mais chances, ter feito mais. Essa é a minha principal crítica. Mas eu ainda prefiro o Luciano atuando como segundo atacante. Como segundo atacante ele é muito bom. E ele provou isso fazendo dupla de ataque com o Pablo, com o Brenner, com o Cadelli lá atrás. Então, pô, o Lucas atuando ali pro meio, ele gera espaço, fica mais fácil para ele driblar. E aí você ganha o Wellington Rato na ponta, você ganha o Eric na ponta que tá sumido, um bom jogador. O Eric foi destaque, pode estar sentindo a pressão, não é a mesma coisa você jogar no Ceará e você jogar no São Paulo, eu entendo, mas sabe, ele é um bom jogador, ele pode render ainda com o São Paulo. O Flaco Lopes no Palmeiras demorou quanto tempo para começar a jogar? Então o Eric ainda pode jogar, ele é um bom jogador, ele foi destaque no Ceará na temporada passada, então ele pode vir a render. Então o São Paulo, o Zubeldia tá fazendo algo muito bom, fazendo um time extremamente competitivo, um time extremamente organizado, um time que bate de igual para igual com qualquer time. O São Paulo dificilmente vai tomar cacetada como tomou com o Vasco, que ali foi uma obra do acaso. Então, o Zubeldia tá fazendo excelente trabalho no São Paulo. E com a chegada das novas peças, chegadas de reforços, São Paulo vai incomodar e vai dar muita alegria pra gente. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.